Por que boa parte dos pós-tribulacionistas ficam revoltados contra os pré-tribulacionistas? Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Fica comigo que nós vamos fazer uma reflexão sobre este assunto de fundamental importância, porque afinal de contas tem a ver com a nossa esperança futura, tem a ver com a teologia que nós confessamos, com a nossa confissão de fé. Antes eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, glorificar e bendizer por mais um dia de bênção e vitória. Venha nos fortalecer, nos revestir com teu Santo Espírito, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, a fim de podermos falar sobre a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada pessoa que tiver acesso a esse vídeo, que possa refletir, pensar com carinho sobre tudo que aqui vamos dizer, e que eu também possa ter uma palavra bíblica, revestida de amor e de graça, para abençoar a tua igreja, o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, pessoal, nós sabemos que existe uma grande polarização entre os pré e os pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionismo, para aquele que talvez esteja assistindo este vídeo pela primeira vez, ou ainda não esteja afinado com o assunto, com o tema, o pré-tribulacionismo é a corrente escatológica que parte da perspectiva bíblica de que Jesus voltará antes da grande tribulação. A grande tribulação é um momento sombrio que está para vir sobre a face da terra e que é descrito em Daniel capítulo 9, 24 a 27, também em Isaías 27, versículos 12 e 13, temos também no livro do profeta Joel, Zacarias capítulo 12, capítulo 14, esse mesmo tema também é desenvolvido no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, praticamente o capítulo todo, Marcos 13, Lucas 21, 1 Tessalonicenses principalmente, capítulo 4, versículos 13 até o capítulo 5, versículo de número 9, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse, vários capítulos do Apocalipse vão tratar tanto da questão sobre a grande tribulação, que nós fizemos questão de enfatizar, principalmente nas passagens de Daniel capítulo 9, Zacarias 12, 14 e Mateus capítulo 24 e Marcos 13 e Lucas 21, vão tratar não somente da grande tribulação, todas as passagens aqui citadas, mas também do arrebatamento da igreja, enfim, o que envolve a questão da escatologia. Então, só voltando, o pré-tribulacionismo parte da perspectiva bíblica de que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Ao passo que o pós-tribulacionismo defende o argumento, ainda que sem nenhum texto bíblico para comprovar, que Jesus voltará depois da grande tribulação. Ou seja, não há um só versículo, é aí que eu quero dizer e é aí que é o ponto. Não há um só versículo bíblico onde Jesus esteja afirmando que a igreja passará pela grande tribulação. Bom, posto isso, nos últimos dias, principalmente, tem havido assim uma certa polarização, um certo embate, para não dizer um fight, em torno desses dois posicionamentos. Ainda que existem outros, mas os dois posicionamentos que prevalecem é o pré e o pós. De um lado, os pré, como eu já disse, afirmando que Cristo arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação, e do outro lado, o pós, afirmando que Jesus arrebatará a sua igreja depois da grande tribulação. Mas afinal de contas, é antes ou é depois? Afirmamos que é antes. Existem várias passagens, e entre elas o texto áureo do pré-tribulacionismo é Apocalipse 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei,
da hora. Veja, não é na hora e nem da tribulação, mas é da hora da tribulação, ou da aflição, ou da aprovação, porque são termos intercambiáveis para se referir ao mesmo período, um período sombrio na história da humanidade, que virá no futuro, não sabemos dizer quando, mas ocorrerá. Então existe essa promessa dos lábios do próprio Senhor Jesus. Ao passo que, por outro lado, não existe uma promessa em que Jesus está dizendo assim, olha, eu vou deixar a igreja passar pela grande tribulação. Mas existe um dizendo que ele vai nos guardar da hora da grande tribulação. Isso é fato. Então o que ocorre? Existe esta polarização, esse embate, esse fight entre pré e pós. E a grande questão, a grande pergunta que fica é a seguinte: por que os pós-tribulacionistas ficam tão revoltados, ou parte deles fica tão revoltada contra os pré-tribulacionistas? Bom, refletindo um pouco sobre isso, eu não gostaria que ninguém se ofendesse, mas parece-me que boa parte dos pós-tribulacionistas eram pré-tribulacionistas. Pensa bem, ele foi criado na Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja pentecostal e ele aprendeu o pré-tribulacionismo. Mas depois, encantado por algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma influência muito grande na mídia, que têm uma capacidade de persuasão, acabaram, pelo poder que tem de influência midiática, acabaram sendo influenciados ao pós-tribulacionismo, como se tivessem descoberto a roda, a verdade. Não, agora eu estou na verdade. Eu era pré, mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu entendi que Jesus voltará depois da grande tribulação, e eu tenho aqui, olha, 10 razões, 11, 20 razões porque eu deixei de ser pré-tribulacionista e agora sim eu estou lendo a palavra e descobri a verdade. Será? Será que isso é verdade? Ou será que você sofreu influência de alguns midiáticos e por esta razão você acabou se tornando pós-tribulacionista? Tá, então ele está todo feliz na sua zona de conforto, agora ele descobriu a verdade, agora ele passou a ler a Bíblia, porque ele ficou 30 anos na igreja, então não lia a Bíblia, mas agora ele ouviu alguém, foi influenciado por alguém e agora ele passou a ler a Bíblia. Será que ele passou a ler a Bíblia? Ou ele passou a ser influenciado por algum pós-tribulacionista? Fica aí a pergunta. E quando a gente vai examinar, parece que não é bem do jeito que eles estão falando. Então, a partir deste momento que agora ele descobriu a verdade, ele passou a ler a Bíblia, agora é um teólogo de verdade, ele também agora vai para as mídias defender o pós-tribulacionismo, e ele entra em grupos de debates, ele vai construir todo um pensamento pós-tribulacionista, tá tudo bem, como aqueles filmes, né, de suspense que começa naquele jardim da infância, aí a coisa começa a apertar. Até que ele está nessa zona de conforto, todo feliz, todo alegre, defendendo a sua nova descoberta, que ele passou a descobrir a partir do momento que ele passou a ler a Bíblia sem isenção. Só que de repente, eis que surge 1 ou 2 ou 3 pré-tribulacionista, mais preparado, e começa a minar a base de sustentação do pós-tribulacionismo. E pessoas bem preparadas, com argumento linguístico, com argumento teológico, com argumento bíblico, sem falsificações, não debatendo simplesmente pelo debate ou para se projetar na mídia ou com segundas intenções, mas tão somente para apresentar a palavra de Deus, e é contundente e verdadeiro nas suas palavras. Aquele que era pré se tornou pós diante desta muralha,
diante da verdade exposta por este pré-tribulacionista preparado, ele começa a se sentir abalado. E ele começa a se sentir abalado e ele vai para cima. Ele se tornou agora um pré-suposicionalista, porque veja bem, ele era pré, se tornou pós. Então agora ele descobriu a verdade e ele proclama por todos os cantos que ele descobriu a verdade. Mas eis que aparece um pré mostrando que essa verdade não é tão verdade assim. E que essa estrutura não está edificada sobre a rocha, mas sobre a areia movediça. E agora, o que fazer? Voltar para o pré eu não posso, porque eu proclamei alto e bom som que eu tenho N razões para ser pós. E que o pós é a verdade. Se o pós é a verdade, usando aqui um silogismo aristotélico, o final, a conclusão é que o pré, então, no conceito dele, é uma mentira. Ora, se eu estou na verdade, como é que eu vou voltar para a mentira? Ele vai ficar totalmente desestruturado, sem base. É como se ele tivesse ficado numa corda bamba, sem ele nem beira, sem pai nem mãe. É a síndrome do Chapolin. E agora, quem poderá me defender? Porque voltar eu não posso. Continuar aqui, eu estou sendo bombardeado. O inimigo está jogando ogiva nuclear, mísseis hipersônicos sobre a minha estrutura pós. Eu não estou suportando. Qual que é a ferramenta dele? Partir para o ataque de forma cega. Cegamente partir para o ataque. E bater. Não importa o que seja, ele vai combater. Ele vai combater, ele não vai concordar. Ele se tornou o que chamamos de pressuposicionalista. O pressuposicionalista é aquele que agora adotou uma posição da qual ele não pode abrir mão. Então a pessoa, ela acaba se fixando nesta posição e ela não abre mais mão disso. Não quer mais abrir mão. Ela morre nesta posição. Isso, gente, é puro orgulho. É puro orgulho e também pode ser que eu esteja enganado. Pode ser aí uma questão de psicologia. Uma questão de psicologia. Porque essa pessoa já está fechada com aquela questão. Porque ela não volta mais para a posição onde ela estava, porque agora ela está na verdade. Afinal de contas, agora ela passou a ler a Bíblia. Agora ela conhece a verdade, ela conhece a teologia. Antes, quando estava no pré, não conhecia, mas agora ela conhece. E o que fazer agora? Abandono tudo isso? Já abandonei o pré. Agora o pós foi desestruturado, pois ela prefere continuar e partir para o ataque, para a agressão, do que voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Então perceba que essa é a questão da revolta. Qualquer pessoa que sai de uma determinada religião e considera aquela religião que ela saiu como a mentira, e ela vem agora para uma verdade, e aí ela é bombardeada nessa suposta verdade, ela fala, voltar para lá eu não posso. Voltar para lá eu não posso, porque lá está a mentira. Agora que eu encontrei a verdade, então eu não posso voltar mais para lá. E aí ela se fixa nessa posição e o orgulho não deixa ela voltar para a verdade. Então ela saiu da verdade e veio para outra verdade, que aquela verdade anterior ela considera como mentira. Então agora eu estou na verdade. Só que essa verdade que ela acha que ela está, de repente é desestruturada pela verdade da palavra de Deus. E agora o que fazer? Existem pessoas que são humildes. Ela acaba abrindo mão e voltando para a verdade, né? Ou indo para a verdade. Mas outros não. Aí ficam bombardeando. Então, o pós é isso aí. A boa parte dos pós-tribulacionistas, que não são muitos, eram pré. Depois se tornou pós. Veja bem, se tornou pós, porque foi capturado por algum pós-tribulacionista. E aí, como eu disse no início, agora eu descobri a verdade.
Se descobriu a verdade, como é que eu faço para voltar agora para aquilo que ele acha que é mentira, que é o pré? Não dá. Mas aí ele começa a ser bombardeado, é desestruturado, então ele passa a se revoltar contra o pré-tribulacionismo. Sem citar nomes, sem nada, eu recebi na livraria do pastor Elias, ali da Conde Sarzedo, 160, loja 27, um abençoado irmão. E ele era arminiano, que se tornou calvinista. E depois que ele passou a nos assistir nos debates, sabe o que ele confessou para mim? Ele falou: pastor, eu te odiava. Eu tinha vontade de te matar. Olha o fanatismo. Vontade de te matar. Eu falei: mas por quê? Por causa do seu posicionamento arminiano, da maneira como o senhor defendia o arminianismo. Ele voltou, ele teve a humildade de voltar para o arminianismo. Mas isso é raro. Não é sempre que isso acontece. Mas veja o ponto que chegou. Então a gente começa a perceber que as pessoas, elas estão num debate, mas elas confundem o debate. Elas confundem o debate consigo mesmas. Então, quando a sua ideia está sendo desestruturada, elas misturam o ad hominem, o argumento, com a própria pessoa. E elas se veem sendo desestruturadas, desconstruídas, as suas convicções caindo por terra. E elas misturam essas coisas e elas chegam a adoecer. Elas chegam a adoecer. Adoecer a tal ponto de odiar umas às outras. E esse abençoado ao ponto de dizer que tinha vontade de me matar. Para tudo, gente. Para tudo. Por uma posição teológica, você sentir ódio pelo outro, raiva do outro, querer matar o outro. Gente, é uma questão teológica, pré e pós-tribulacionismo. São duas pessoas que estão fazendo a defesa do seu posicionamento com o objetivo de ir para o céu e não para o inferno. Jamais podemos usar dessas armas das trevas. Ódio, raiva, ressentimento, divisão, perder a amizade, separação de casais, sair de uma igreja revoltado. É questão de psicologia e de psiquiatria. Pode ser que eu esteja enganado. Deixa a sua opinião aqui. O que é que você acha? Uma pessoa que chega a esse ponto. Então eu não vou generalizar, mas boa parte dos pós-tribulacionistas vivem revoltados contra os pré-tribulacionistas. E esta boa parte, pode examinar, antes eram pré e se tornaram pós. Depois foram confrontadas com a verdade do pré-tribulacionismo, que é bíblico, o pré-tribulacionismo, que é bíblico, se viram órfãos de pai e mãe, sem base, sem estrutura, sem amparo, com a síndrome de Chapolin, e agora quem poderá me defender? E a sua reação automática é de revolta. É de revolta. Há aí um fator psicológico ou psiquiátrico para chegar ao ponto que aquele moço chegou. É psiquiatria, é psicologia. E vou mais além, problemas espirituais. É um problema espiritual sério. Precisa ser acompanhada por um pastor, ou talvez por um consultório clínico, para tratar desse problema, dessa angústia, desta aflição. Eu não sei se é problema de autoafirmação, autoestima, baixa autoestima, não sei. Estou aqui conjecturando. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião, porque um crente que está bem com o Senhor, cheio do Espírito Santo, na paz, ele não vai chegar a este ponto que esse moço chegou. E essa revolta é inglória. O que é que vamos ganhar com isso? Então vamos defender o nosso posicionamento, sem revolta, sem ódio, sem rancor, mas na paz de Cristo. Bom, era o que eu tinha para dizer. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é,
que Jesus prometeu que irá nos livrar da hora, nos guardar da hora da tentação, da hora da tribulação. A igreja está esperando Cristo. O pós está aguardando o anticristo. Né? E nós continuaremos aguardando o arrebatamento que ocorrerá. Não sabemos quando, mas ocorrerá. Quem vai aparecer é o Senhor Jesus Cristo. E depois disso é o anticristo. Deus abençoe a todos vocês. Espero que ninguém se ofenda com o que eu aqui estou dizendo. É uma análise e eu peço a sua colaboração. Deixe o seu comentário, o seu like e compartilhe este vídeo. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Em nome de Jesus.